Marchamos sobre as terras alemãs lutando por Adolf Hitler. O que você está vendo é o corpo paramilitar mais poderoso da Alemanha. Em 1934, 3 milhões de homens armados e organizados sob um único líder, Ernst Röhm, veteranos da Primeira Guerra Mundial, nacionalistas, fanáticos e jovens desencantados com a República de Weimar. Uma força brutal que levou Hitler ao poder através da violência nas ruas, intimidação e um reinado de terror contra comunistas, socialistas e judeus. No entanto, em 30 de junho de 1934, essa mesma força havia se tornado uma ameaça para Hitler, mas não vamos nos adiantar. Durante aproximadamente 3 dias, a Alemanha viveu uma purga política sem precedentes. Hitler ordenou o assassinato de pelo menos 85 pessoas, embora o número real possa ter chegado a várias centenas. Entre os executados estavam alguns de seus camaradas mais antigos, incluindo o já mencionado Ernst Röhm, o homem que esteve ao seu lado desde Munique em 1923. Naquele fim de semana, Hitler consolidou seu poder absoluto sobre a Alemanha, eliminou seus rivais internos, conquistou o apoio incondicional do exército e estabeleceu as bases legais para o regime totalitário que devastaria a Europa nos anos seguintes. A pergunta que todos fizeram depois era inevitável. Como um líder político pôde ordenar o assassinato em massa de seus próprios seguidores e sair ainda mais forte? A arriscada e sangrenta manobra político-militar que marcaria um ponto de inflexão na ascensão do Terceiro Reich aconteceu entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 1934, o dia em que ocorreu a Noite das Facas Longas. A história nos mostra que, mesmo que alguém pareça ser nosso aliado, na verdade pode estar planejando nos fazer mal. Duvido muito que isso aconteça, mas tudo bem, baixem, usem e depois me contem como foi. Vamos começar. Para entender por que Hitler ordenou esse massacre, é preciso voltar ao início. Em 30 de janeiro de 1933, quando o presidente Paul von Hindenburg o nomeou, ele havia chegado ao poder, mas ainda não exercia controle absoluto. Seu gabinete era composto por conservadores que não eram nazistas, e Hindenburg, o respeitado marechal da Primeira Guerra Mundial, controlava o exército. Os partidos políticos rivais ainda existiam, eram muitos obstáculos que Hitler se propôs a derrubar um a um. Durante os meses seguintes, Hitler se dedicou a desmantelar todas as estruturas que limitavam seu poder. No verão de 1933, a Alemanha havia se tornado um estado de partido único sob o controle do Partido Nazista. Mas Hitler ainda tinha um último obstáculo incômodo: as SA. Os Sturmbannteilung, conhecidos como camisas pardas por causa da cor de seus uniformes, eram uma organização paramilitar que havia evoluído dos Freikorps, grupos de veteranos nacionalistas que surgiram após a Primeira Guerra Mundial. Esses homens estavam furiosos com o governo alemão por ter aceitado os termos humilhantes do Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial. Parte do tratado atribuía à Alemanha a responsabilidade pelo conflito bélico, obrigando-a a ceder territórios, desmilitarizar a região do Reno e pagar enormes reparações de guerra. O outro personagem envolvido nessa teia de intrigas era Ernst Röhm, o comandante dos Camisas Pardas, um veterano de guerra, homossexual assumido, violento e ambicioso, que havia participado no Putsch de Munique de 1923, uma tentativa fracassada de golpe de Estado, e havia se tornado um dos homens mais poderosos do Partido Nazista. Durante as décadas de 1920 e 1930, as SA funcionaram como a milícia privada de Hitler, interrompiam comícios comunistas, espancavam opositores políticos, aterrorizavam judeus e enfrentavam a polícia em batalhas de rua. Em junho de 1932, um dos piores meses de violência política na Alemanha, houve mais de 400 confrontos de rua que resultaram em 82 mortos. Uma vez no poder, os camisas pardas continuaram causando problemas. Já não havia comícios comunistas para interromper e, acostumados à violência, protagonizavam distúrbios políticos, agrediam comerciantes e enfrentavam policiais. Em 1933, houve inúmeras reclamações sobre o comportamento deles, e não apenas por parte da população. O Ministério das Relações Exteriores alemão chegou a apresentar que comunidade da Alemanha. Isso incomodava os setores mais conservadores da sociedade alemã, especialmente o exército.
Se havia algo que Adolf Hitler precisava para consolidar seu poder, era o apoio das Forças Armadas. Em 6 de julho de 1933, diante de um grupo de oficiais nazistas de alta patente, Adolf Hitler declarou que a Revolução Nacional Socialista precisava se consolidar. Disse ele, e cito: "A corrente revolucionária não foi interrompida, mas deve ser canalizada para o curso seguro da evolução." Ele queria deter as ações das SA. O problema era que Ernst Röhm não estava satisfeito com o caminho que o partido nazista seguiu após chegar ao poder. Ele acreditava que a Revolução Alemã deveria continuar não só em seu aspecto político, mas também econômico e social. Muitos membros das SA compartilhavam essa visão e esperavam que o regime nazista tomasse medidas radicais para acabar com as grandes propriedades da aristocracia, redistribuir a riqueza e transformar a economia alemã. Mas o governo de Hitler havia se aliado com os setores conservadores e com a indústria. Não havia revolução econômica, apenas no plano político. E para ele, isso não era suficiente. Para Röhm, na verdade, isso tinha um nome: traição. E ele tinha um plano concreto: fundir as SA com o exército regular para criar umas forças armadas sob seu comando. As SA tinham mais de 3 milhões de membros em 1934. O exército alemão, limitado pelo Tratado de Versalhes a 100.000 soldados, parecia insignificante em comparação. E o triunfo era possível. Em janeiro de 1934, Röhm apresentou um memorando ao ministro da Defesa, Werner von Bromberg. Ele pedia que as SA substituíssem o exército regular como força nacional e que a Marinha Imperial se tornasse parte das SA. A proposta foi mais do que preocupante para o alto comando militar. Os oficiais do exército, recrutados entre a nobreza prussiana, consideravam que os membros das SA eram plebeus que ameaçavam seu status tradicional na sociedade alemã. Hitler organizou uma reunião em 28 de fevereiro de 1934. Convocou Bromberg, os chefes das SA e os das SS. Sob pressão do chanceler, Röhm assinou, praticamente forçado, um documento no qual reconhecia a supremacia da Marinha Imperial sobre as SA. Hitler anunciou que as SA atuariam como força auxiliar do exército e não o contrário. Depois que Hitler e a maioria dos oficiais já tinham deixado a sala, ele disse que não aceitaria ordens daquele cabo ridículo, referindo-se a Hitler. Embora Hitler não tenha tomado nenhuma atitude imediata, esse acontecimento marcou um ponto sem retorno na ruptura que existia entre os dois. Apesar do acordo assinado, Röhm continuava convencido da ideia de um novo exército alemão, liderado pelas SA. Então, surgiu uma disputa dentro do partido entre Röhm e os mais próximos de Hitler, Hermann Göring, o líder prussiano Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, Heinrich Himmler, o chefe das SS, e Rudolf Hess, o ajudante de Hitler. Em 20 de abril de 1934, Göring, o segundo homem mais poderoso do momento, transferiu o controle da polícia política da Prússia. Himmler, que seria um bom apoio contra Röhm, havia começado a transformação das SS de um grupo de guarda-costas para um corpo de elite leal a ele e a Hitler. Essa lealdade foi crucial quando a cúpula nazista decidiu agir contra Röhm. Os pedidos para que Hitler limitasse o poder aumentaram. A ala conservadora do exército, da indústria e do partido pressionou para que ele reduzisse a influência da SA. Em 17 de junho, Franz von Papen, o vice-chanceler, expôs essas demandas em um discurso na Universidade de Marburgo, onde alertou sobre o perigo de uma segunda revolução. Von Papen ameaçou em particular renunciar se Hitler não agisse de uma vez contra essa ameaça emergente representada pelos camisas pardas. Hitler partiu para Nildeck para se reunir com o presidente Hindenburg. O ministro da Defesa, Blomberg, que estava com o presidente, repreendeu Hitler por não ter agido antes contra Röhm e disse que Hindenburg estava considerando declarar a lei marcial e entregar o governo ao exército. Se Hitler não agisse contra os problemáticos, essa seria a ameaça decisiva. Hindenburg era a única pessoa na Alemanha com autoridade para apagar Hitler da esfera de influência alemã. Hitler deixou Nildeck com a intenção de destruir Röhm e acertar contas pendentes com antigos inimigos. Tanto Himmler quanto Göring ficaram satisfeitos com a decisão. Assim, Himmler ganharia a independência da SS
e Göring eliminaria qualquer rival para conseguir o comando do exército. Durante a preparação da purga, Himmler e seu assistente, Reinhard Heydrich, chefe do Serviço de Segurança da SS, elaboraram um dossiê com provas falsas de que Röhm havia recebido da França 12 milhões de marcos para derrubar Hitler. Os principais oficiais da SS receberam em 24 de junho o dossiê falsificado que mostrava como Röhm pretendia usar a SA contra o governo. Isso passou a ser conhecido como Röhm-Putsch, o golpe de Röhm. Enquanto isso, Göring, Himmler, Heydrich e Wittgenstein-Lutz criaram listas de pessoas que queriam assassinar. Não se tratava apenas de eliminar Röhm e seus seguidores. Era uma oportunidade para se livrar de antigos inimigos, críticos do regime e rivais pessoais, para moldar o futuro. Era preciso aparar as arestas da engrenagem. O derramamento de sangue não foi, nem naquela época nem depois, um inconveniente para o líder nazista. Em 27 de junho, Hitler garantiu a cooperação do exército. Blomberg e o general Walter von Reichenau conseguiram expulsar Röhm da Liga de Oficiais Alemães e colocaram o exército em alerta. Hitler foi a um casamento em Essen, embora tenha chegado agitado e preocupado. De lá, ele ligou para o adjunto de Röhm em Bad Wiese e ordenou aos chefes da CSA uma reunião com ele para o dia 30 de junho. Era, é claro, uma armadilha. Às 4h30 da manhã do dia 30 de junho de 1934, Hitler e seu círculo próximo voaram para Munique. Do aeroporto, eles foram para o Ministério do Interior da Baviera, onde se encontraram com os líderes da CSA, responsáveis pelos distúrbios da noite anterior. Hitler arrancou as insígnias de patente do uniforme de August Schneider-Huber, o chefe da polícia de Munique. Schneider-Huber foi executado no dia seguinte, enquanto os camisas pardas eram levados para a prisão. Hitler reuniu vários no hotel Henselbauer, em Bad Wiese, onde Röhm e seus seguidores esperavam em Bad Wiese. Hitler prendeu Röhm e outros altos cargos da CSA. Segundo Erich Kempke, as SS encontraram o líder dos camisas pardas de Breslávia, Hetman Heinz, na cama com um soldado de 18 anos. Goebbels enfatizou esse fato na propaganda posterior para justificar a purga como um golpe contra a imoralidade, que naquela época era associada à homossexualidade. Tanto Heinz quanto seu companheiro foram assassinados no quarto por ordem direta de Hitler. Enquanto isso, as SS prenderam chefes da CSA quando desciam do trem que haviam pegado para ir à reunião com Röhm. O comandante da CSA em Berlim, Karl Ernst, foi executado, embora naquele momento estivesse em plena lua de mel. Ao voltar à sede do partido em Munique, Hitler se dirigiu às pessoas reunidas. Consumido pela raiva, ele denunciou a pior traição da história. Ele disse que os indivíduos indisciplinados e desobedientes, assim como os elementos antissociais e doentes, seriam incapacitados. A multidão aplaudiu essas palavras. Hess se ofereceu para atirar nos traidores. Goebbels deu início à última fase do plano. Quando voltou a Berlim, ligou para Göring e disse a palavra-chave: beija-flor. Era a ordem para que os esquadrões de execução saíssem em busca de vítimas. O regime não se limitou a purgar as SA. Como mencionamos, Hitler aproveitou a ocasião para agir contra os conservadores, em quem considerava que não podia confiar. Em Berlim, uma unidade armada da CSS invadiu a vice-chancelaria, por ordem de Göring. Oficiais da Gestapo atiraram no secretário de von Papen, Herbert von Boas, sem se preocupar em prendê-lo. Primeiro, a Gestapo também executou Edgar John, o autor do discurso de von Papen em Marburgo, e se livraram do corpo dele enterrando-o em uma vala. Eles também mataram Erich Klausener, o líder da Ação Católica. O vice-chanceler von Papen foi preso. Hitler ordenou que ele fosse libertado poucos dias depois, mas von Papen nunca mais ousou criticar o regime nazista. Hitler, Göring e Himmler também enviaram a Gestapo contra seus inimigos pessoais. Kurt von Schleicher, o chanceler que havia precedido Hitler, e sua esposa foram assassinados em sua casa. Também executaram Gregor Strasser, presidente do Partido Nacional Socialista Alemão até 1925, que havia enfurecido Hitler ao sair do partido em 1932. Gustav Ritter von Kahr,
O antigo comissário de Estado da Baviera também foi executado. Seu corpo foi achado depois em uma floresta perto de Munique, espancado até a morte com picaretas. A série de assassinatos teve ao menos uma vítima acidental. Willy Schmidt, o crítico musical do jornal Münchner Neustadt Nachrichten, foi confundido pela Gestapo com Ludwig Schmid, um antigo seguidor de Otto Strasser, figura da ala esquerda do partido. Mas Hitler ainda precisava acertar contas com o responsável por aquele desequilíbrio, Ernst Röhm. Röhm foi detido na prisão Staudenheim, em Munique, enquanto Hitler decidia o que fazer com ele. Ele não podia permanecer na prisão indefinidamente e um julgamento político poderia abrir uma investigação sobre a purga. No final, Hitler decidiu que manter vivo o líder da Seppussará era um problema de curto ou médio prazo. A solução era a mesma de sempre. Röhm deveria morrer em 1º de julho. Theodor Eicke, comandante do campo de concentração de Dachau, e o oficial da CSS Liebter visitaram Röhm. Uma vez dentro da cela, entregaram-lhe uma pistola carregada e disseram que ele tinha 10 minutos para se suicidar ou eles fariam isso por ele. Röhm teve algo a dizer: se eu tenho que morrer, que seja Hitler pessoalmente quem faça isso. Eicke e Liebert o deixaram sozinho com a pistola. Os minutos se passaram e nenhum tiro foi ouvido. Quando o tempo combinado passou, eles voltaram à cela e o encontraram de pé, com o peito nu. Desafiando-os, Liebert atirou nele a queima-roupa. Ernst Röhm, veterano da Primeira Guerra Mundial, cofundador da CSA, um dos primeiros membros do Partido Nazista e antigo camarada de Hitler, havia sido executado por ordem do homem a quem ajudou a chegar ao poder. A purga custou a vida de tantos alemães importantes que foi impossível mantê-la em segredo. Göring ordenou à polícia que queimasse todos os documentos relacionados ao massacre. Enquanto isso, Goebbels tentou impedir que os jornais publicassem as listas de mortos. E em 2 de julho, ele usou o rádio para descrever como Hitler havia impedido que Rommel e Schleicher dessem um golpe de Estado. Em 13 de julho, Hitler justificou a purga em um discurso transmitido ao exército. Ele disse, e cito: "Até agora, eu era responsável pelo destino da nação alemã, então me tornei o juiz supremo do povo alemão. Dei a ordem de atirar nos líderes dessa traição. E deixar claro que, daqui para frente, se alguém levantar a mão para atacar o Estado, a morte será sua recompensa." Hitler conseguiu que seu gabinete aprovasse um decreto em 3 de julho, no qual se declarava que as medidas tomadas em 30 de junho, 1º e 2 de julho, para evitar ataques traiçoeiros, são legais como atos de autodefesa por parte do Estado. O ministro da Justiça do Reich, Franz Göttner, um conservador que havia sido ministro da Justiça da Baviera durante a República de Weimar, demonstrou sua lealdade ao novo regime. Ao redigir o decreto, a lei referente às medidas de autodefesa do Estado legalizava retroativamente os assassinatos cometidos durante a purga. O principal jurista da Alemanha, Carl Schmitt, escreveu um artigo defendendo o discurso de 13 de julho de Hitler e intitulou-o "O Führer defende a lei". Com isso, Hitler havia conseguido algo sem precedentes. O exército aplaudiu a purga de maneira quase unânime, apesar de ter resultado na morte de 2 de seus generais, Kurt von Schleicher e Ferdinand von Bredow. O já doente presidente Paul von Hindenburg expressou por telegrama sua profunda gratidão. O general von Reichenau chegou a confirmar publicamente a mentira de que von Schleicher conspirava para derrubar o governo. O apoio do exército à purga teve consequências a longo prazo. A humilhação da CSA pôs fim à ameaça que representava para a Marinha, que havia se transformado em um exército de terrorismo, um capitão aposentado. Erwin Planck pareceu perceber isso ao dizer ao seu amigo, o general Werner von Fritsch: "Se você ficar olhando sem fazer nada, vai sofrer o mesmo destino, mais cedo ou mais tarde." Sem uma imprensa independente para noticiar sobre a purga, espalharam-se rumores sobre a Noite das Facas Longas. Muitos alemães ouviram as notícias oficiais com ceticismo, mas outros aceitaram as palavras do regime e acreditaram que Hitler havia salvado a Alemanha do caos. Luisa Solmitz, uma professora de Hamburgo, escreveu em seu diário sobre a coragem, decisão e eficácia de Hitler
chegando a compará-lo com Frederico II o Grande. Mas outros estavam horrorizados com a magnitude das execuções. Muitos não deixaram de notar que a maioria das vítimas havia desempenhado um papel importante na ascensão de Hitler. Embora tenha sido justamente a importância do massacre e o alcance quase absoluto da Gestapo que fizeram com que todos aqueles que tinham reservas sobre a narrativa oficial mantivessem um silêncio prudente. O medo já havia se instalado. Hitler nomeou Viktor Lutze como substituto de Röhm à frente da CSA. Entre suas ordens estava por fim a homossexualidade, a libertinagem e a embriaguez na organização Lutze. Um homem fraco, fez pouco para conseguir a independência da CSA, que foi perdendo poder. O regime mandou retirar o nome de Röhm das adagas decorativas da CSA e o substituiu pelas palavras Blut und Ehre. O número de membros caiu de 3 milhões em 1934 para 1,2 milhão em 1938. Em seu lugar, as SS de Heinrich Himmler se tornaram a organização paramilitar mais poderosa do regime nazista. As SS se transformaram em um corpo de elite, com controle sobre a Gestapo e os campos de concentração. A Noite das Facas Longas foi o ponto de inflexão que permitiu às SS ascenderem ao poder. E as SS seriam as responsáveis, supervisoras e executoras dos piores crimes do regime nazista nos anos seguintes. A Noite das Facas Longas não foi uma resposta a uma ameaça real. Foi uma purga calculada para consolidar o poder absoluto. As provas de conspiração contra Röhm eram falsas, as acusações de golpe de Estado eram inventadas, o perigo da CSA era exagerado, mas isso não importou. Hitler tinha o apoio do exército, da indústria, dos conservadores e de grande parte da população alemã. Goebbels controlou a narrativa e a propaganda, apresentou os assassinatos como necessários para salvar a Alemanha do caos. O mais assustador de tudo isso foi que funcionou. Os tribunais alemães validaram os crimes, a população os aceitou e Hitler saiu mais forte do que nunca. A Noite das Facas Longas representou, por sua vez, o triunfo de Hitler e um ponto de inflexão no governo nazista. Estabeleceu a figura do chanceler como juiz supremo do povo alemão e foram suprimidas as leis que proibiam os assassinatos extrajudiciais. Parecia que nenhuma lei limitaria Hitler. A purga serviu para enviar uma mensagem clara de que nem mesmo os alemães mais destacados eram imunes à prisão. A execução, caso o regime os considerasse uma ameaça. Se ele podia executar Ernst Röhm, um homem que estava ao seu lado desde 1923, ele podia matar qualquer um. Foi, por fim, o ponto de inflexão, depois do qual tudo o que veio depois se tornou possível: a perseguição aos judeus, a invasão da Europa e o Holocausto. Aquela ideia de que, se não aprendermos com a nossa história, estamos condenados a repeti-la, não é apenas uma verdade esmagadora, mas também serve como um lembrete de que as democracias podem colapsar. Quando as instituições são fracas, quando os líderes estão dispostos a usar a violência e quando a população aceita o terror como preço da ordem.